Oi, Renatinho, pra você, o meu bom dia já falando do Maraca, viu? Do jogo e o Flamengo meteram 4-0. Primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: é um resultado que confirma a diferença entre os times? Ou foi a mais? Ou foi o Corinthians que não jogou bola? Ficou muita coisa? Poderia ter sido mais? Pra mim é isso aí, tá? O reflexo da diferença dos dois times é isso aí. É um 4-0 jogando com muita tranquilidade, Renatinho. Cara, vamos lá, bom dia. O Corinthians deu a zica de pegar o melhor elenco da América do Sul num momento encaixado do seu treinador, com um trabalho bem feito, num dia cozido, que o Corinthians não marcou ninguém também. Então é a soma de vários fatores de ter sido essa naba que o Corinthians tomou. E assim, o Hugo Souza, ele falha, acho que no terceiro gol, mas ele pega umas 3, 4 ainda, viu? Então, assim, você fala o jogo poderia ter sido mais, assim... Eu acho que o Corinthians teve um momento de equilíbrio ali só no meio do primeiro tempo, que durou uns 10, 15 minutos, ficou um pouco com a bola, e aí Teve a finalização do Carrilho lá, que o Rossi pra pegou. Reta final ali. Essa aí. De resto, cara, jogo totalmente controlado. É muito louco isso, porque realmente é uma atuação que você... realmente ela casa por um momento, um dia muito ruim de uma equipe e um dia... Cara, essa jogada é sacanagem. Jogada é sacanagem. Flamengo fluindo, jogando, se aproximando, ataca por fora, ataca por dentro, intensidade, sabe, pra conseguir recuperar a bola logo quando perde. E assim, eu até falei isso no vídeo de análise que a gente fez, o Jorge fez do Flamengo, fez do Corinthians. Eu vejo muita gente, mas o elenco do Corinthians não é bom, não, cara. Eu não acho o elenco do Corinthians ruim, não. Eu acho que ele tem alguns setores que precisa equilibrar, beleza. Problemas no banco, mas o time titular... Sim, mas, por exemplo, uma coisa que eu... o Corinthians não tem zagueiro. Cara, eu não acho que tem nenhum Van Dijk no elenco do Corinthians. Mas eu tenho certeza que numa linha de 4 melhor treinada, mais estruturada, esses jogadores vão jogar mais. Esses jogadores já jogaram mais na carreira deles. E hoje o Corinthians não tem linha de 4. Outra coisa, a saída de bola do Corinthians é uma piada. Porque o erro do Hugo é porque a saída do Corinthians é toda lascada. E isso gera um problema com o Ramon. Então assim, o Dorival vai ter trabalho. Do lado do Flamengo, eu acho que cada vez mais se confirmando o quanto o trabalho do Felipe... E é legal que eu acho que o Flamengo tem conseguido manter um nível alto, mesmo trocando peças, cara. A rotação do elenco tá acontecendo e tá todo mundo entendendo a ideia do treinador. Acho que o time tem os mesmos comportamentos, mesmo quando roda um pouco mais o elenco. Então, assim, é uma atuação pro rubro-negro ir pra casa rindo à toa e com a certeza que vai ser competitivo na temporada. A gente já tinha essa certeza pela qualidade do elenco, mas o Flamengo hoje é a reunião de individualidades acima da média, com um coletivo muito alto. Quando você pega essa individualidade e dá uma organização para ela, a tendência é de coisas grandes. Como eu falei, acho que garantia de ser campeão, ninguém tem, obrigação de ser campeão, ninguém tem. Mas esse Flamengo aí, nesse nível de atuação, mesmo não vai enfiar 4 em todo mundo, que não vai pegar o time cozido que nem pegou com isso ontem, mas assim... vai estar nas cabeças, cara. Vai estar nas cabeças, é só a confirmação disso. Ô Jorge, eu, sinceramente, tá? Se eu sou torcedor do Flamengo, talvez, num primeiro momento, você olha pro Corinthians e fala, pô, campeão paulista, bateu o Palmeiras, coisa e tal. Eu acho que é um título muito mascarado, tá? Em termos de desempenho. O Corinthians foi o melhor dos paulistas, mas não que isso quer dizer que esteja jogando um bom futebol. Se eu sou torcedor do Flamengo, eu vou pro Maracanã com a certeza que meu time vai ganhar do Corinthians. Com o elenco, com o momento, com a volta do Pedro, que é um cara fantástico, enfim. Eu acho que está muito claro a diferença dos dois times. E é isso, um 4-0 eu acho que mostra de fato essa diferença. Eu sou muito sincero, acho que eu não tinha certeza da elasticidade do placar, mas eu comecei a ver o jogo imaginando uma vitória do Flamengo. Acho que era o resultado que, sei lá, 9 em cada 10 imaginavam ou previam para ontem. O Corinthians fez 3 jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro. O primeiro foi contra o Bahia, né, no contexto ali pós-título estadual e tal, nem todos os titulares disponíveis, né, muito time mexido. E até não foi mal, acho que talvez tenha sido melhor, né? Agora, os outros 2 jogos,
contra equipes desse nível aí, contra Palmeiras e Flamengo, o Corinthians foi atropelado. É que não teve goleada em Barueri, mas o Palmeiras jogou para golear. Sim. Ali era jogo para 4, talvez, produziu para isso. Criou tanto quanto o Flamengo. Tanto quanto o Flamengo, e o Corinthians foi tão sufocado e dominado quanto foi ontem. Então, veja, o Corinthians pegou 2 candidatos ao título brasileiro, fora de casa, e não conseguiu competir. E não deu pro cheiro contra esses 2. Então é o que o Renato diz. São atuações que desenham bem o status atual do Corinthians. O Corinthians não é para brigar por título, mas nem de longe. O Corinthians é um time que hoje é um time de meio de tabela, não pela qualidade. Eu acho que tem qualidade ali, mas tem o desfalque do Garro, que está pesando muito. O Romero não é esse cara. Enfim, o Orlando tem insistido. Mas é um time que hoje é meio de tabela pela sua realidade. Troca de treinador, sistema defensivo caótico, muita coisa pro Dorival arrumar daqui para frente. E que arrumando pode evoluir no segundo semestre, como foi no ano passado. Eu só não sei se o Corinthians vai conseguir fazer no segundo semestre uma janela tão exitosa como fez no ano passado. Não sei nem se tem dinheiro para isso. Não, se vai ter... tem a questão Mas não tinha o ano passado também. Eu ia falar. E arrumou, né? Eu ia falar que Não, mas dinheiro, esse a gente ano- sabe que dinheiro Isso é não é verdade. problema Não, mas nenhum esse do ano Corinthians, tem tá? 2 questões. O Corinthians tem 2 decisões que serão em breve anunciadas no CAS de julgamentos que o próprio Corinthians fala. É o famoso... Vai dar ruim. O famoso devo, não nego, pago quando puder, que é a dívida do Garro, da compra do Garro com o Tadieres e a dívida do Félix Torres com o time mexicano lá. Esses 2 já estão sendo julgados no CAS e o Corinthians foi ao CAS meio que naquela de ganhar tempo, porque analisando ali, a situação o Corinthians deve... Ele deve Comprou e no não sentido. pagou, O resumindo, Corinthians é isso. deve no sentido de o Corinthians tem essa dívida. Então, assim, e se isso acontecer, ou o Corinthians paga na casa de 56 milhões de reais as 2, ou vai tomar transfer ban. Ainda tem esse ponto. Então a Em situação meio a muito isso, você delicada, tem cara. um presidente que está investigado na polícia. Internamente o clube está fervendo politicamente. A oposição, que vamos deixar bem claro, quando a gente fala... Eu realmente acho esse presidente do Corinthians uma piada. Eu não gosto, eu acho que a campanha dele já foi um discurso extremamente Os populista 2 e candidatos raso. eram piadas, né? Tanto um quanto o outro. Só que isso não exime o fato de a gestão anterior também ter deixado o Corinthians nessa situação. Sim. Então, assim, o corintiano, 16 às vezes o corintiano fica, lá vai os caras defendendo, vocês querem o outro de volta? Não. A gente queria, acho que todo mundo pensa que o melhor para um clube é ter uma boa gestão, a outra também não era. Isso não quer dizer que essa nova é. Entendeu? Então a gente fica meio que nessa briga. Então, assim, acho sim que com o Dorival esse time tem a capacidade, eu acho que realmente esse time coletivamente ajustado é um time competitivo. Eu acho que não é primeira prateleira, mas segundo eu acho que é. Eu não vejo o Corinthians inferior a Galo, é tão inferior a São Paulo, não vejo inferior, vamos lá, a Grêmio, enfim. Vamos falar, Red Bull Bragantino, que é terceiro colocado. O Corinthians é tão inferior assim. Eu acho que em questão de elenco tem Palmeiras e Flamengo, talvez o Inter ali, e eu acho que o Corinthians está depois, junto com vários outros. Entendeu? Não acho que o elenco é ruim, não acho mesmo. Mas tá totalmente desorganizado. O time ontem não tava compacto. O que eu achei... claro, mano, a gente vai pegar o Orlando, o Ribeiro e falar, pô, o Orlando. Mas o time ontem era um dia de fechar a casinha. Ontem era contenção de danos. Claro que, engenheiro, ele até num 4-2-3-1 ele equilibra um pouco mais, né? O Romero faz o lado do campo, o outro lado o Carrilho também. Mas assim, o time pressionou muito pouco a bola, muita bola entrando ali nas costas dos volantes, sabe? Ele jogou com o Raniel e Bidon ali, que é uma boa dupla. O Flamengo mandou 2 bolas na trave, o Hugo fez pelo menos 3 grandes defesas. Não, nossa, foi... Ô Vess, estamos falando da melhor partida do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz? Ou eu sei que para analisar isso é complicado, você tem que olhar o adversário também. Né, toda a fragilidade, enfim. Eu sei que em termos de tática, desempenho... Mas coisa não é juventude, mano. Não, eu sei que não, eu sei que não. Mas o Flamengo talvez tenha pego adversários mais complicados que a equipe do... eu acho que a melhor partida do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz ainda é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético, no Maracanã. Que o jogo foi 3-1 e 3-1 porque o Léo Ortiz teve um excesso de confiança ali, porque senão era 3-0 e poderia ter sido mais. Agora, e aquele Galo lá era tão instável ou desorganizado quanto esse Corinthians.
Eu acho que... volto a falar esse tema aqui. Me lembro que estava falando sobre isso 5 dias atrás. Gente, o Flamengo, ele vai jogar esse padrão aí praticamente todos os jogos. A dúvida passa a ser efetivo ou não na hora de fazer gol. O Flamengo, ontem, jogou muito. Muito. Mas o Flamengo jogou muito bem contra o Internacional, foi 1-1. O Flamengo jogou muito bem contra o Grêmio, foi 2-0. O Flamengo jogou muito bem contra o Juventude, foi 6-0. Então, assim... Foi superior ao Vasco. O Flamengo jogou, não vou dizer que jogou muito bem, mas jogou bem, e bem melhor que o Vasco, foi 0-0. Então, assim... Não jogou mal na altitude também, não, tá? Na altitude, mas é o acho que mais dentro do contexto ali foi, beleza, eu tiro, mas contra o Córdoba. O primeiro tempo é bom contra o Córdoba. O primeiro tempo é bom, o segundo é bem ruim. O primeiro tempo é bom. Acho que jogo ruim do Flamengo, ruim mesmo, tem um, que é contra o Tátira na estreia, que foi um jogo chechelento. Esse foi um jogo chechelento. O resto, até os jogos que perdeu, no caso do Córdoba, ou não ganhou, no caso do Inter e Vasco, o Flamengo jogou bem. O volume de jogo é esse. A capacidade dos jogadores estarem próximos é essa. A capacidade de recuperar a bola para continuar em cima tá aí. É esse o jogo do Flamengo, cara. Não vai ganhar todas, porque nenhum time vai ganhar todas, não existe time invencível, mas é muito disso aí. Flamengo... Se fizer um gol, abre 2-0, vai ser muito difícil para qualquer time, porque é muito volume de jogo, são muitos jogadores diferenciados. Então, assim, acho que é um momento que a gente vê que o Flamengo tem jogado num nível que deixa o Flamengo muito perto das vitórias. E aí vai depender de aproveitamento de gol. Como eu falei aqui na semana passada, o Felipe Luiz tem 2 anos que o Felipe Luiz não finaliza no gol. Ele nem era muito de finalizar nos tempos de jogadores, mas de vez em quando aparecia ali e fazia um golzinho ou outro. Mas tem 2 anos que ele não finaliza. Porque tinha uma galera aí querendo botar na conta do Felipe Luiz o Léo Jardim ter feito várias defesas e o Flamengo ter perdido vários gols contra o Vasco. Irmão, você vai fazer o quê? Você vai falar o quê pro Felipe Luiz? Felipe Luiz, cara, a gente jogou contra o Vasco, criou pelo menos 4 chances claras de gol, o goleiro fez 3 grandes defesas, você quer que eu faça o quê? Depois de ter feito 6, né? É só pegar um golzinho. Exatamente. Então, assim... esse. O trabalho do treinador é possibilitar ações, dar condições, mecanismos que te leve perto do gol. Se você está finalizando errado, ou se o goleiro está num dia maravilhoso, então assim, é isso. Ontem, você pega 4-0. Aí tem a questão do pênalti. Eu acho um pênalti ruim para ser marcado via VAR. Se ele tivesse marcado no campo, acho que tinha que ficar. Eu também acho. Eu acho que o VAR... Inclusive, tem um jogo... Um Flamengo e Corinthians em Itaquera, que o Adson sofre um pênalti muito parecido com esse. O Adson, na época que estava no Corinthians. Pra mim, esse gol é defensável, tá? Eu acho o do Arrascaeta defensável. Esse aí eu acho que esse daí acho que não. Pra mim, ele falha no primeiro. Na verdade, eu não boto na conta de falha, tá? Mas eu acho que ele é defensável. Falha de fato no terceiro. Na frente, mano. Eu também acho que é muita gente na frente. A bola não vai no canto. E ela vai rápido na parede da rede. Não, mas é porque a bola tá vindo. Não, é porque a bola tá vindo por aqui. Eu acho a do Arrascaeta mais defensável. Não, eu não acho. Então, a câmera de trás mostra que Então, assim, o Felipe Luiz não finaliza. Aí os elementos, as ferramentas, o time tem. E aí vai ficar definido. Acho que com a volta do Pedro, ele se aproxima mais ainda de ser efetivo. E é impressionante o jogo. O Flamengo fez 4, mandou 2 bolas na trave e o Hugo ainda pegou 3 boas defesas. E o Flamengo teve a chance de fazer 2 golaços. O gol do Pedro, se entra, seria um golaço. E o gol que o De La Cruz tem no segundo tempo, que o Hugo defende, também seria um golaço. E isso toqueiro, ó. Então, assim, é muito... E aqui, mano, que o De La Cruz jogou de bola ontem. O De La Cruz é um jogador que quando ele joga bem, o nível do Flamengo... Então, mas a questão é que eu tô falando, o De La Cruz está se aproximando do De La Cruz que o Flamengo comprou. É isso. Aí você pode dizer, mas às vezes ele não o De La Cruz não é um jogador brilhante, ele não vai fazer jogada de efeito, ele vai fazer o time funcionar, e ele tá se aproximando desse jogador. O De La Cruz, você vê o motor de um carro pica, assim, um Mustangão com não sei quantos cavalos... O De La Cruz não é aquelas coisas que tá em cima, que é bonito, que o De La Cruz é aquela engrenagemzinha. É um pistão lá dentro que você não tá vendo. Fica atrás ali e você nem vê, ele só roda. E se ele estiver rodando bem, meu parceiro, o carro vai bem. Ele é
Eu vou lembrar do Tite, o tal do ritmista. É o jogador que dá e tira ritmo do time. Sabe a hora de acelerar. Agora, se você sabe acha a que hora o de De La Cruz pausar. vai fazer jogada de efeito, ele não vai fazer. Ele não é esse o jogador. Mas não ele é vai esse. te fazer uns gols de falta bonito, que ele às vezes acerta umas bolas boas, mas assim. Cara, o jogo do Cebolinha também. Cebolinha, assim. Esse pra mim era um erro Em condições normais ele é titular, né, mano? Então, esse era um erro que a gente falou aqui, por exemplo. Eu não vejo como o Felipe Luiz explicar o Michael ter tantos minutos a mais do que o Cebolinha. Pra mim era um erro do Felipe Luiz. Talvez ele esteja querendo administrar o elenco, talvez ele esteja querendo... Beleza. Mas pra mim é um abismo de jogador. Os dois aptos, pra mim é um abismo de jogador do Cebolinha pro Michael. É um abismo. É que eu acho que o Então, Cebolinha eles devem estar segurando muito por conta de sequência de lesão. Mas o Michael também, né? Não, mas assim, o Cebolinha é um histórico mais longo, né, cara? Eu acho que talvez é até legal até perguntar. Às vezes tá sendo feito um trabalho mais individualizado para no momento agudo da temporada ele também. Pode ser. Jogo, mas assim, aí eu tô contigo. É um abismo de jogador. Eles são jogadores de prateleiras diferentes, cara. Completamente diferente. Ô, Jorgito, o Pedro, ele já é o principal centroavante do futebol brasileiro? Eu coloco já porque ele com um bom tempo parado. Então, nós estamos falando de um cara que estava 7 meses parado, voltou, já tem 4 gols em 3 jogos no Brasileiro. O primeiro jogo dele como titular nessa volta foi ontem, e ele já mete 2 gols e uma assistência, uma participação decisiva para o gol do Arrascaeta. É um 9 completo, é um 9 que nenhuma equipe do futebol brasileiro tem. Nós temos bons camisas 9 aqui, tá? Inegavelmente. Eu acho que o Vitor Roque é um cara que pode dar muito certo do Palmeiras e deslanchar de vez o potencial que ele tem num time arrumado e bem treinado. Eu acho que ele vai crescer muito com a camisa do Palmeiras, mas ele não é do nível do Pedro. O Igor Jesus está fazendo o Campeonato Brasileiro em 2025, nesse caos que está o Botafogo, muito bom. Jogou demais no Clássico sábado, mas ele não é do nível do Pedro, né? Ele esteve na Seleção Brasileira no ano passado, no período da lesão do Pedro. O Pedro seria o titular do Dorival Júnior. Até se comportou bem. Você tem Hulk, você tem, que não é necessariamente um 9, mas pode jogar por ali. Você tem um Caleri, que agora está machucado, mas no nível do Pedro. E te oferecendo o que o Pedro oferece. É o cabeceio, é a finalização de dentro da área, é a finalização de média distância, é a preparação de jogada, é a escorada, é o toque rápido. É um centroavante seleção brasileira. Acho que o próximo técnico aí, vamos ver se vai ser o Ancelotti, né? Não pode abrir mão de um cara como esse.